Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que o programa você pode assistir ao Conecta pelo sinal aberto da TVA na Grande Florianópolis, em Blumenau, e, além disso, nos perfis da Assembleia no YouTube e no Facebook. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de uma reunião que foi realizada na manhã dessa quarta-feira, uma reunião conjunta reunindo os deputados membros das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público. Eles definiram um calendário especial para análise de projetos, já focando nas eleições de outubro que estão chegando, Marcelo. Isso, Deluana, para o que o nosso telespectador, quem nos assiste, quem nos ouve entender, dia 2 de julho, que é a próxima sexta-feira, no calendário eleitoral, é uma data muito importante, porque a partir de 2 de julho, o governo do Estado, por ser um dos participantes da eleição desse ano, não pode fazer uma série de coisas. E alguns dos projetos que estão em tramitação na Assembleia, se não forem aprovados até a próxima sexta-feira, dia 2 de julho, não poderão entrar em vigor, porque tratam de condutas que são vedadas às autoridades estaduais durante o período eleitoral. Entre esses projetos que foram definidos na pauta de votação, nós temos o projeto que cria o plano de cargos e salários dos praças militares, é uma reivindicação antiga da categoria. Um outro projeto que trata da criação de um corpo temporário de policiais e bombeiros militares. Também temos uma proposta que trata da criação de um campus da UDESC no meio oeste, no município de Caçador. E, por final, um projeto também que trata da Defensoria Pública Estadual, do reajuste da categoria da Defensoria Pública Estadual. Há ainda também outros projetos de menos impacto, mas esses são os mais relevantes, vamos dizer assim. E, como eu disse, Deluana, foi definido nessa reunião, hoje de manhã, que até sexta-feira agora, os deputados têm prazos para apresentar as emendas. Na terça-feira que vem acontece uma reunião, com horário ainda a ser definido, das 3 comissões para analisar o parecer sobre os projetos, os pareceres dos projetos, e a expectativa é tentar votar esses projetos já na sessão da próxima terça-feira, para que eles possam ser encaminhados para a sanção do governador. Então a expectativa é de dias bastante agitados no parlamento aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Além dessa reunião conjunta, a gente também teve na manhã de hoje uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também com a análise de alguns projetos, inclusive um projeto que já está tramitando aqui na casa, de autoria do deputado Jair Mioto, que fala sobre a cobrança de IPTU em templos religiosos. Qual é a alteração, Marcelo? Na realidade, Deluana, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está na fase da análise do mérito. Então, vai passar pela CCJ, foi aprovada pela CCJ, vai passar por outras comissões. O objetivo é isentar templos de quaisquer culto de pagamento de IPTU, no caso do imóvel onde funciona a igreja, o templo, seja alugado. Hoje, as igrejas já contam com isenção quando elas têm imóvel próprio, quando a igreja, o templo é de propriedade da religião, daquela determinação religiosa. Essa proposta amplia essa isenção de IPTU também para quando, de repente, a denominação religiosa aluga uma sala comercial para instalar um templo, para instalar uma igreja. Então, o objetivo basicamente é esse. A proposta segue agora para análise de outras comissões antes de vir aqui para o plenário. E nessa reunião, nessa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora desse projeto foi a deputada Ana Campanholo, que apresentou seu parecer positivo pela aprovação e conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. Somos relatores deste projeto de autoria do deputado Jair Mioto, que é um projeto que reconhece a imunidade que já foi, inclusive, apontada pelo próprio STF, imunidade dos templos quanto ao pagamento do IPTU. E, neste caso, o projeto do deputado Jair Mioto vem aumentar a abrangência dessa imunidade para os prédios que também são locados, para locais que foram alugados por algum templo religioso de qualquer religião, para que esses locatários, esses CNPJs das igrejas também tenham imunidade e sejam isentos de pagar o IPTU de imóveis alugados.
Marcelo, além dessa PEC que foi votada então nessa reunião da comissão, também outro projeto importante foi discutido na manhã de hoje. Projeto curioso do deputado GC Lopes, do PL. Esse projeto ele proíbe que o Executivo, a administração pública direta, indireta, as autarquias, as fundações que estão ligadas ao Poder Executivo de Santa Catarina, esses órgãos não podem comprar bebidas alcoólicas. É um projeto do deputado GC Lopes, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para tramitação nas comissões de mérito para análise desse projeto, que é curioso, né? No mínimo curioso. Sim, isso tudo foi na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje. E na manhã de hoje também tivemos reunião da Comissão de Finanças e Tributação, também com a análise de alguns projetos, inclusive um deles que amplia o prazo amplia de 5 para 10 anos o prazo em que a iniciativa privada pode firmar convênios com as unidades prisionais, que é uma prática que já existe aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é reconhecida nacionalmente por essa prática, né, de ofertar dentro dos estabelecimentos prisionais mantidos pelo governo do estado emprego, trabalho para os internos, para os detentos, os apenados. A proposta do deputado Nilson Berlanda amplia o prazo dessas parcerias que são celebradas entre o governo do estado e empresas, entidades privadas de direito, entidades privadas no caso. Além disso, ela exige, o projeto exige a apresentação de uma certidão negativa de débitos estaduais para que a empresa que tem essa parceria possa usufruir dessa prorrogação desse prazo. Como você disse, atualmente 5 anos, poderia ser prorrogado por até 10 anos. O relator dessa proposta na comissão foi o deputado Silvio Drevig, que também conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. É muito importante, primeiro, que é uma política que o Estado implementou já há alguns anos e que vem dando muito certo. E com esse prazo, que agora está sendo ampliado, se for sancionado pelo governador, evidentemente, passa de 5 anos para 10 anos. Então dá mais segurança jurídica para o investidor, ou seja, para a empresa, que precisa adquirir mais máquinas, mais equipamentos, mais espaço físico e permite também até ampliar o número de detentos que participam desse programa. E também durante a reunião dessa comissão a gente teve a aprovação de um outro projeto referente à área da saúde, Marcelo. Isso é um projeto do deputado Dr. Vicente Caropreso, que amplia o rol de pessoas com deficiência, aquelas que, com base na legislação estadual, são beneficiadas com alguns direitos, alguns benefícios sociais, enfim. Qual é o intuito? O deputado quer que as pessoas que tenham má formação congênita de fissura lábio-palatina ou anomalia crânio-facial sejam equiparadas às pessoas com deficiência no que tange a questão dos direitos. Hoje, Santa Catarina tem uma legislação estadual consolidada que garante uma série de benefícios a pessoas com deficiência. O deputado Dr. Vicente quer incluir nesse rol as pessoas nessas condições, pessoas que têm má formação congênita de fissura lábio-palatina ou anomalia crânio-facial, ou seja, essas duas condições foram colocadas. O projeto segue agora para a Comissão de Finanças. Aliás, desculpa, passou pela Comissão de Finanças, vai agora para a Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Isso. Lembrando sempre que essas reuniões das comissões ficam disponíveis na íntegra para quem quiser assistir no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, o Assembleia SC, e que também as reportagens produzidas sobre essas reuniões podem ser acessadas através do nosso portal de notícias no www.alesc.sc.gov.br. E a gente também tem as redes sociais aqui do Parlamento e hoje a gente conversa com o nosso colega Tiago da Luz, que já está aqui com a gente para contar quais as novidades das redes. Oi, boa tarde, Marcelo. Tiago, desculpa. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado Júlio Garcia, do PSD, que visitou a PAI de Santa Rosa do Sul. Lembrando que o deputado é autor da lei que garante o aporte de recursos do governo do estado para as APAIs de Santa Catarina. Essa lei já tem mais de 15 anos e se você quiser saber mais sobre isso, conferir todo o conteúdo do deputado Júlio Garcia, é só acessar a rede social dele, o Instagram, que é o @JúlioGarciaSC. E no destaque das redes, nós vamos falar de recursos para a cultura. A Alesc aprovou uma PEC que inclui a Associação Filarmônica Camerata de Florianópolis na lista de entidades culturais que podem receber o apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do governo do estado.
essa associação, né, a Camerata, ela foi fundada em 94 e se firmou como uma das maiores, né, mais importantes do gênero aqui no Brasil. E você pode conferir essa reportagem da Deluana Bus na TV AL, né, também na agência AL, no nosso YouTube e também no Instagram, @AssembleiaSC. Eu volto com vocês. Muito obrigada. Conversamos então com o Thiago da Luz, falando sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje a gente também teve uma reunião da Comissão de Saúde aqui do Parlamento, novamente com a aprovação de vários projetos, inclusive a realização futura de uma audiência pública sobre cirurgias de laqueadura, Marcelo. Isso foi um pedido da deputada Luciana Carminati, aprovado por unanimidade pelos membros da comissão. A data dessa audiência ainda será definida, a data e o local ainda serão definidos. E também foi aprovado, de autoria do presidente da comissão, o deputado Neudi Sareta, um requerimento para a realização de um debate sobre a questão do câncer de cabeça e pescoço. Agora, em julho, nós temos o Julho Verde, que é o mês dedicado à prevenção e ao combate a esses dois tipos de câncer, o câncer de cabeça e o câncer de pescoço. Representantes de uma entidade que trata desse assunto serão convidados para participar da reunião da Comissão de Saúde. A data ainda será definida. Foram esses os dois principais pontos tratados hoje na Comissão de Saúde. Isso, então, foi na reunião da Comissão de Saúde e na tarde de ontem a gente teve aqui no plenário a análise de alguns projetos de lei que foram aprovados e que agora seguem para a sanção do governador. Inclusive, um dos projetos que foi aprovado fala de doença de mormo em cavalos, principalmente, né, Marcelo? E o que o projeto busca exigir é que seja levada em conta a contraprova da doença. Qual é o objetivo dessa proposta? Isso, na realidade, só fazendo uma correção, Deluana, foi apresentado um projeto, na realidade, o projeto não foi aprovado. Foi um projeto apresentado pelo deputado Ricardo Alba, do União Brasil. Ele quer que, caso haja uma espécie de contraprova negativa em um rebanho, onde haja pelo menos, por exemplo, teve um animal lá que foi detectado mormo. Se nesse rebanho for comprovado que os demais animais não estão contaminados, não haveria necessidade de sacrifício desses animais. O deputado, inclusive, trouxe um vídeo de um criador criticando que ele praticamente foi obrigado a sacrificar o rebanho por causa disso. É um assunto que mexe muito com o setor produtivo catarinense, principalmente porque é uma doença que precisa ser controlada para não trazer prejuízos para o rebanho catarinense, porque é algo que realmente não tem cura, é uma doença que não tem cura, ela precisa de sacrificar o animal. A nossa reportagem conversou com o deputado na tarde de ontem e você acompanha agora as palavras dele. Fomos procurados por criadores de cavalos, né, que nos demonstraram uma incoerência da SIDASC ao exigir o abate de animais que, numa contraprova, se demonstraram saudáveis, né? Então, a gente está corrigindo uma distorção da SIDASC através de um projeto de lei, exigindo que a SIDASC acolha o reteste e a contraprova de um animal, primeiramente classificado como doente, com a doença de mormo, mas que numa contraprova e num reteste com uma nova coleta de sangue se mostra que o animal é saudável. Esse foi então o deputado Ricardo Alba falando sobre esse projeto de autoria dele, que inicia então a tramitação aqui na Assembleia Legislativa, vai passar por todas as comissões antes de chegar aqui em plenário e seguir ou não para a sanção do governador. Isso foi na tarde de ontem e hoje também, aqui no início da tarde, a gente teve uma reunião da Comissão de Trabalho. Algum projeto aprovado, Marcelo? Tivemos o projeto que cria cargos na Defensoria Pública, são 25 cargos de defensor público. Tivemos também a aprovação de um projeto que trata de criação de cargos no Tribunal de Justiça, são cargos para os desembargadores, secretários, assistentes para os desembargadores. E, além disso, a aprovação de vários projetos relacionados à doação, cessão de imóveis do Estado. Entra naquela questão do calendário especial, né, de que você não pode, a partir do dia 2 de julho, aprovar matérias desse tipo. Então, é provável que, se não todos, mas pelo menos boa parte deles, seja votado agora à tarde em plenário, na sessão que começa daqui a pouquinho. Exatamente, daqui a pouquinho então começa a sessão aqui no plenário da Assembleia Legislativa, às 16 horas está prevista a votação de alguns projetos. Tudo vai ser transmitido pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube. Basta procurar por Assembleia SC e o programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode seguir a Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @Assembleia SC.
Muito obrigada pela audiência e uma boa tarde.